Meu nome é Sueli Soares, tenho 67 anos, tive 4 filhos, a minha filha de 40 anos faleceu, eu tenho 10 netos, 2 bisnetos e trabalho em casa, fazendo bolos caseiros. A minha infância não foi nada fácil. A nossa família era muito pobre, né? Minha mãe, com eu mais meus irmãos, a gente sempre botou barraca na feira, vendendo refresco, vendendo bolo. Minha mãe vendia café também, bolo. E assim, todos nós trabalhávamos na feira com ela. De 8 para 9 anos, eu fui morar com minha tia, que minha tia, ela era dona de um hotel, com sociedade, com o pai de criação dela, ela abriu um hotel na cidade, no interior, lá onde eu morava. E eu fui ajudar ela, para cuidar dos filhos dela, né? Ajudava em tudo. Eu ia buscar panela de carne na feira, ia comprar as verduras. Eu trabalhava de tudo e estudava também. Consegui fazer o primário, depois a 5ª série e até os 16 anos eu fiquei grávida. Tive um filho, aí eu interrompi meu estudo. Depois eu voltei a estudar e concluí a 8ª série. Meu filho hoje já tem 50 anos. O que eu mais gostava de fazer, que a gente brincava muito, brincava de roda. Tinha um rio lá imenso, eu nadava muito. Não tive muita... Só era essa brincadeira mesmo. Minha infância só foi isso mesmo. Tive muita coisa não. Aos 16 anos eu fiquei grávida. E minha tia, que eu morava já uns 8 anos com ela me botou para fora. E eu, como eu era muito trabalhadeira, porque eu passei a infância trabalhando muito, a cidade lá, todo mundo gostava de mim, porque eu era uma menina muito trabalhadeira. Aí eu fui morar na casa de uma família grávida, uns meses, porque já tinha a irmã do homem dessa família me queria que eu fosse morar com ela na capital. E ela me levou para a capital, eu grávida. Aí eu fiquei lá trabalhando na casa dela, aí ganhei meu filho lá, mas não deu certo. Aí eu fui morar na casa da minha irmã, na capital. E minha irmã ficava com meu filho novinho e eu ia trabalhar em casa de família lá em Salvador, na capital, né? E uns meses minha mãe veio me buscar e me levou de volta para o interior. Aí eu comecei uma nova jornada na minha vida, já com quase completando os 18 anos, e para criar meu filho. Então, a gente sempre botou barraca, né? Na feira, eu fui botar barraca na feira e trabalhar em casa de família também. Até meu filho crescer um pouco, eu voltei para a capital e ele ficou no interior com minha irmã mais velha. E trabalhei, casa de família, trabalhei em fábrica, trabalhei em muitos. Aos 23 anos, eu conheci um rapaz, que ele morava no Rio de Janeiro e foi trabalhar lá em Salvador. E ele me perguntou se eu queria morar com ele aqui em Recife. E eu vim embora com ele para o Recife e depois minha mãe trouxe meu filho. Cheguei aqui em Recife com 23 anos. Esse rapaz estava me esperando lá na rodoviária. E ele me trouxe, me levou para a casa da mãe dele. Mas ele já tinha alugado um quartinho para mim morar com ele. E eu morei mais de ano em um quartinho só, um quarto bem pequenininho, com a cama de solteiro, não tinha fogão, não tinha mesa, não tinha geladeira, não tinha nada. Era um fogareiro e eu vivia. Aí eu fiquei grávida, com uns meses fiquei grávida e a gente ainda não tinha nenhuma cama de casal para dormir. O menino nasceu e não tinha um berço também. Depois ele, trabalhando, comprou a cama, depois com muito tempo comprou o colchão, porque eu dormia em cima de muito lençol, papelão e tal. E quando meu filho, que hoje está com 43 anos, ele sofreu muito, viu? Porque não tinha nenhum berço. Mas eu
Deus nos ajudou, foi chegando as coisas aos poucos para dentro de casa, de segunda mão, e eu não trabalhava. Depois foram crescendo, eu fui lavando uma roupa de ganho, me mudei para uma casa maior, comecei a vender salgadinho, pipoca, fazer pastel, fazer pãozinho, bolo, e vender na porta de casa e ajudando ele. E os filhos foram chegando, chegou mais, cresceram, né? E foram para a escola, e a luta grande, e eu sempre trabalhando para ajudar o meu marido. E a gente chegamos, graças a Deus, a ter um cantinho da gente. Eu ganhei um lote e eu tenho essa casa graças, primeiramente, a Deus, e segundo, a Miguel Arraes. Porque graças a Miguel Arraes, muita gente conseguiu uma casa. E a Coab fez o cadastro e deu material e a gente conseguiu construir a casa da gente. Quando eu me mudei para minha casa nova, eu comecei comprando uns confeitos e botei na janela para vender. Aí, com pouco tempo, graças a Deus, eu já tinha um monte de coisa na minha barraquinha, que eu ajudava também aqui em casa. Eu ia para Casa Amarela a pé para comprar meio saco de embaré, meio saco de pirulito, meio saco dos confeitos. Tudo de meio, porque o dinheiro era pouco. Não tinha dinheiro nem para pagar a passagem. Mas Deus foi me ajudando, e a barraca foi aumentando. Por hora eu estava com a barraca surtida de tudo, um povo comprando muito fiado, e eu fui crescendo. E eu comprava bebida fiado. E essa mulher da barraca que eu comprava fiado, ela me perguntou um dia: Dona Sueli, a senhora quer uma faxina? E eu aceitei e fui fazer uma faxina na casa de uma doutora, que era sobrinha dela. E Deus foi tão bom de ter colocado essa doutora no meu caminho, que eu comecei trabalhando com um dia, depois a doutora me contratou para 2 dias, depois a doutora me contratou para ir fazer faxina numa clínica que ela ia inaugurar com outros médicos, lá dentro do Hospital da Santa Casa, e eu acabei conseguindo um emprego à noite de carteira assinada, uma noite sim, uma noite não. Trabalhei por 23 anos dentro do Hospital da Santa Casa, nessa clínica, na Protorrim. E através desse emprego eu consegui me aposentar. E eu continuei trabalhando também na casa da doutora. De dia na casa da doutora e à noite na Protorrim. E depois eu passei a trabalhar de segunda a sexta na casa da doutora, que ela se mudou para um apartamento maior. E eu consegui, que todo mundo pergunta, como você conseguiu? Porque Deus estava sempre comigo. Consegui passar 23 anos na Protorrim, dentro do Hospital da Santa Casa, 23 anos, e 26 anos na casa da doutora. Terceira idade, veio a dor na coluna, tanto peso que eu peguei. Na clínica eu empurrava paciente na cadeira de roda de até 120 quilos, subia a rampa, descia a rampa. Foi muito peso que eu peguei lá na clínica. E começou a dor na coluna, dor no joelho, dor nas pernas. E eu acabei me operando do joelho, de tanta dor. E terceira idade também, muito neto. Todo final de semana, minha casa cheia de neto. Depois que eu passava a semana toda trabalhando, a casa cheia de neto, que eu proibia meus filhos de arrumar mais neto. Conseguiram me dar 10 netos e 2 bisnetos. E não tinha tempo para me divertir, era muito trabalho em casa, tinha marido, tinha os filhos. Então a terceira idade foi isso aí. Aí a doença foi chegando, muitas coisas, né? E muito serviço em casa, muita preocupação. Mas eu venci. Em 2014 eu tive uma perda muito grande. O meu marido, depois de 38 anos vivendo com ele faleceu. Aí foi muito sofrimento. Mas consegui voltar ao trabalho, de cabeça erguida, trabalhar, tomar conta da minha casa, da minha família. Aí, agora em 2023, uma perda muito grande,
a minha filha de 40 anos, que era tudo na minha vida, Deus levou. Hoje eu me sinto com uma dor muito grande no meu coração ainda, que não cicatrizou, essa ferida enorme que não cicatrizou e talvez não vai cicatrizar. Mas Deus está me dando força. Só eu levantar todos os dias e trabalhar aqui dentro de casa mesmo, porque eu trabalho fazendo bolo. E só Deus mesmo, para me dar a força que Ele está me dando. A minha grande realização, primeiramente, antes de eu ter minhas perdas, foi ter minha casa. Foi uma grande realização e eu trabalhando pude comprar as coisas para dentro de casa, ajudar meu marido e botar tudo em casa que eles precisarem. E a grande realização também é ter uma família com 10 netos, 10 bisnetos que cresceram, tá tudo moça, rapazes. E meus filhos, cada um na sua casa, com sua família, e eu aqui na minha casa, mesmo sem a minha filha, sem o meu marido, mas tenho 2 cachorros que me amam muito, e eu amo muito eles também. E a visita todo dia das minhas netas, dos meus netos, está sempre todo mundo ao meu redor, me fazendo ainda viver feliz. O conselho que eu posso dizer assim para esses jovens, minhas netas, meus netos que estudam, que eles estudem com vontade, que lute pelos objetivos deles. E porque quem não estuda, amanhã vai fazer muita falta. Eu não estudei muito, mas eu não sou infeliz. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou, até o teatro eu estou indo, o cinema, estou aproveitando até a vida agora. E esse jovem que aproveite a vida, que seja feliz, que passeie muito, mas que não deixe de estudar para conseguir os seus objetivos.